Cumprimento os participantes do primeiro simpósio virtual e do primeiro encontro PIBID-RP da Unespar, que acontece de 9 a 13 de setembro de 2019 e envolve discentes desses programas, docentes do ensino superior e da educação básica. Meu nome é Sandra Salete. Sou docente da Unespar do campus de União da Vitória, que fica no sul do Paraná e na divisa com o norte catarinense. Costumo dizer que sou professora por profissão e pibidiana por convicção e coração, porque durante 2014 a 2016 atuei na coordenação de gestão do PIBID, uma oportunidade que para mim foi rara e muito cara, não só no meu desenvolvimento profissional, mas muito no meu crescimento pessoal. Nesse sentido, recorro às lembranças que trago da época que trabalhei junto com a equipe do PIBID e considero que a dimensão digital que o evento assume democratiza o acesso de participação, promove trocas de experiência e de aprendizagem. E fazer isso com os recursos e possibilidades que são disponíveis nos ambientes virtuais da Unespar só poderia originar-se de um programa inovador e audacioso, que é a característica da natureza do PIBID, e compreendo que na mesma linha tem o compromisso, o envolvimento e a responsabilidade com a iniciação à docência do RP. Assim, parabenizo, na pessoa da professora Ana Carolina, coordenadora institucional do PIBID na Unespar, toda a comissão organizadora do evento, pela ousadia e propositura de um evento assim, institucional e na amplitude do formato eletrônico. Agradeço o convite por estar aqui e me sinto muito honrada em participar e apresentar como contribuição a minha fala junto a muitas outras vozes na defesa da necessária presença dos programas de iniciação à docência junto com as universidades para a formação docente. Discorrer acerca desta temática, formação docente, reflexões e perspectivas na construção da identidade e da cultura do profissional, profissional do professor, consiste numa atividade relevante e desafiadora. Relevantes pelas aprendizagens que decorrem das práticas de iniciação à docência em diferentes enfoques que resultam em vivências, reflexões e avaliações sobre a universidade e sua imersão necessária na realidade da educação básica. E desafiadora, considerando a contínua luta pela manutenção e implementação desses programas, que hoje são políticas de formação e valorização rumo à profissão docente. Relevante também porque o PIBID e o RP, junto aos cursos de licenciatura, atuam como aperfeiçoamento e valorização da formação de futuros professores, professoras e profissionais para a educação básica contemporânea. Desafiadora também porque os programas são destinados aos estudantes da licenciatura, com bolsas que contribuem para o acesso e a oportunidade de concretizar atividades inovadoras em projetos institucionais de iniciação à docência. Esses projetos são desenvolvidos pela educação superior, mas com a parceria das escolas da educação básica da rede pública de ensino. Vejam bem que esses programas eles são pensados dentro da universidade, elaborados pelos colegiados dos cursos, sob a orientação dos professores das universidades, para que aconteça a escuta necessária das necessidades da escola básica, das escolas de educação básica. As ações desenvolvidas pelas escolas públicas selecionadas possibilitam aos licenciandos, desde o início de sua formação inicial, desenvolver atividades didático-pedagógicas, sob a orientação de professores que estão capacitados para dar a ele uma identidade profissional. Pensar a formação docente dentro desse viés é pensar que nós estamos dentro dos cursos de licenciatura e com o apoio desses programas de iniciação à docência, formando profissionais para a educação, mas também formando os profissionais da educação básica. E nisso, vale pensar um pouco que
a formação docente ganha um destaque cada vez maior no cenário da sociedade contemporânea por conta da exigência que o sistema produtivo faz do setor educativo em relação à mão de obra cada vez mais qualificada. E cabe à universidade, então, proporcionar aos nossos alunos das licenciaturas a compreensão da realidade da sala de aula. Essa formação, então, possibilita ao estudante e ao professor da educação básica cada vez mais apropriar-se e aproximar-se do conhecimento científico que é necessário à mudança da qualidade do conhecimento tácito desenvolvido no cotidiano escolar. Evidenciamos aqui que a repetição da prática por si só não ensina, mas quando ela é mediada adequadamente por profissionais que já têm experiência, aí sim influencia na realidade e na ação pedagógica. Nesse sentido, gente, a presença do PIBID e do residência pedagógica dentro do contexto escolar da educação básica, sem dúvida nenhuma, proporciona grandes reflexões. Reflexões no sentido da valorização do magistério e aí sim trazer para os nossos alunos licenciandos a percepção da importância deles enquanto profissionais da educação, a aproximação da universidade com as escolas da educação básica, diminuindo então o distanciamento que cada vez mais percebemos do conhecimento produzido na universidade, da grande qualidade que se tem nesse conhecimento, até chegar realmente aonde será o campus de atuação do nosso licenciado, que é nas escolas de educação básica. Mas tudo isso não teria sentido nenhum sem a criticidade que decorre do conhecimento científico e metodológico elaborado na universidade e o desvelamento da conjuntura atual. E esse desvelamento só acontece na prática que o aluno desenvolve com o olhar no seu aperfeiçoamento enquanto profissional, mas principalmente enquanto sujeito de direito que vai interferir nesse ambiente onde ele está inserido. E isso só acontece quando se estabelece uma relação forte, uma relação significativa entre a teoria e a prática. O PIBID também e o residência proporciona para os nossos alunos perspectivas. E essas perspectivas também vão envolver o profissional que se encontra nas nossas escolas parceiras. E o que é mais interessante, essas perspectivas fortalecem e renovam as nossas forças enquanto profissionais da educação superior. Eu digo isso por quê? Porque só com a participação dos nossos alunos em atividades que realmente eles utilizem o conhecimento científico produzido e adquirido na universidade em relações concretas, pode fazer com que se concretize, e aí enfatizando ainda e sendo redundante na palavra concretize, a indissociabilidade do ensino, pesquisa e da extensão, que são características do ensino superior, com aproximações sucessivas às reais peculiaridades que acontecem o tempo todo, cotidianamente, permanentemente, formativamente, na universidade e nas escolas de educação básica. Eu quero deixar bem claro que a minha provocação nesse sentido é uma provocação que eu faço diuturnamente a mim como professora do ensino superior, da necessidade que nós temos de um diálogo contínuo, de um diálogo contextualizado dos profissionais e seu trabalho realizado nas universidades e nas escolas da educação básica. Esse diálogo acontece e ele se torna vivo, ele se torna dinâmico quando ele é nos provocado pelo olhar daqueles que pretendem, que escolheram a nossa profissão para seguir, que são os estudantes, que são os alunos dos programas, seja ele do PIBID, seja ele do Residência Pedagógica, que vão
com intenções que vão com as propostas dos projetos aplicar atividades diferenciadas, atividades inovadoras lá na escola. E aí eles não vão com um olhar de julgamento do trabalho que o professor da escola básica, que o professor atuante, muitas vezes iniciante ou até num período já de aposentadoria lá da educação básica realiza. Então não é um olhar de julgamento. O planejamento que os nossos alunos, né, frutos desses programas, levam para o contexto da escola, né, seja da rede pública municipal, seja da rede pública estadual, é um olhar de contribuição, é um olhar de vontade de participar. E aí que eu digo que isso renova tanto as nossas forças enquanto profissional do ensino superior, como também motiva, provoca essa perspectiva de mudança com o profissional atuante das escolas de educação básica. Então, pensar na temática da fala, né? A formação docente, reflexões e perspectivas na identidade e na cultura profissional do professor. Me faz e aí eu peço licença para vocês para um devaneio. Me faz pensar um pouco naquele professor, aquele professor que realmente nos marcou enquanto identidade que ele tinha. Né? E aí eu vou fazer uma fala com vocês que eu falo sempre para os meus alunos. Se nós parássemos agora e fechássemos o olho, vamos fechar, fechei o meu, e pensasse assim, qual foi a professora, qual foi o professor que mais marcou a minha jornada de vida, ou a minha jornada acadêmica, né, enquanto aluno. Eu vou fechar meu olho assim e na hora eu vou lembrar da professora, da Dona Marisa, né, que foi minha alfabetizadora. E aí se eu fechar um pouco mais o olho, eu vou lembrar da cor do cabelo dela, vou lembrar da unha dela, ela tinha unhas compridas vermelhas que ela pintava assim. E eu vou lembrar da Dona Marisa com a idade que ela tinha quando ela me deu aula, né? E aí vocês não me conhecem, alguns conhecem, outros não, eu tenho um pouquinho mais de 15 anos, então já faz algum tempo que ela me deu aula. Mas eu vou lembrar dela com a idade que ela tinha quando ela me deu aula e 6 anos de idade que eu tinha, né? Então, qual é a profissão que a gente congela a pessoa numa memória afetiva e leva junto? É a nossa profissão, né? É a profissão de professor. E também se eu fizer o mesmo exercício com vocês e falar assim, fecha o olho e pensa naquele professor que te marcou, mas não de uma forma positiva, de uma forma negativa. Provavelmente você vai fechar o olho e vai lembrar de algum professor. Eu também vou lembrar de um professor que eu tive. E aí eu digo, o que a gente leva desses professores? Leva uma mensagem que veio da identidade que ele tinha. Tanto a Dona Marisa, minha professora alfabetizadora, como esse professor que eu trago na memória, eles utilizaram as possibilidades que eles tinham para trabalhar, para educar naquela época. E isso formou a identidade dele. E hoje o que eu trago dessa identidade deles? Eu sei que da Dona Marisa eu quero ser muito dela. E daquele professor que eu tenho, ele foi muito importante na minha caminhada, porque eu não quero ser nada dele. E isso eu penso que ajudou a formar essa identidade que eu tenho enquanto professora. Por que eu trago essa historinha para vocês? Porque eu acho que a identidade a gente tem da situação de pertencimento que a gente tem àquela lembrança. E eu digo que eu sou professora por opção, né? Eu sou professora porque eu gosto muito da profissão que eu tenho e eu valorizo muito e dou muito valor a ela. E essa identidade vem, então, dessa atividade que eu faço diariamente de me formar, de me constituir enquanto profissional professora. E essa formação resulta em uma praxis. Eu reflito o tempo todo sobre toda a fundamentação teórica e metodológica que recebi. Busco muito mais fundamentação teórica e metodológica dentro das experiências que me constituem enquanto professora para responder no dia a dia da minha prática pedagógica. E isso promove a mim uma reflexão permanente da minha prática. Eu penso que isso é significativo e representativo na minha formação identitária enquanto professora. E eu só consegui isso porque eu
me possibilitei um contraponto com situações educacionais que eu fui construindo ao longo de mais de 32 anos de profissão que tenho. E essas situações e esses contrapontos só me foram permitidos porque eu estava em situações reais do dia a dia da prática docente. Então, só assim eu acho que nós, enquanto profissionais da educação e os futuros profissionais que também se foram levados ou escolheram a nossa profissão, a reconhecer o seu papel primordial enquanto agente e promotores da apropriação desse conhecimento. E isso só acontece quando a gente tem condições de ensino-aprendizagens cada vez mais próxima de situações reais e concretas. Eu utilizei de tudo isso e até dessas minhas lembranças de infância, do tempo em que passei pelo processo de ensino-aprendizagem, para chegar na conclusão, chegar nas considerações que me fazem professora e que me trazem a identidade e a cultura profissional todos os dias. Que nós temos muito por fazer, e muito por fazer dentro de uma educação que seja cada vez mais para e com todos. Eu acredito numa educação onde nós, profissionais da educação, que escolhemos estar ali, possamos proporcionar condições para que todos os alunos que estão ouvindo as nossas aulas, que estão próximos de nós, tenham condições de participar daquele processo educativo. Cada um na sua limitação, cada um dentro das suas condições. Mas quem tem que pensar as formas desse processo de ensino-aprendizagem chegar até eles é o profissional da educação, é o professor e a professora. Cabe a nós utilizarmos do planejamento, utilizarmos da intenção e de metodologias que cheguem cada vez mais próximas desse aluno, para tentar enfrentar de alguma forma o processo seletivo excludente que cada vez mais adentra nos portões da escola, vindo, logicamente, de uma característica própria da sociedade contemporânea. Então, como a nossa ideia inicial era de proporcionarmos algumas provocações, incentivarmos cada vez mais esse diálogo, esse debate sobre os ambientes e sobre as formas de proporcionarmos práticas educativas cada vez mais inovadoras, cada vez mais audaciosas, até como um mecanismo de deixar a nossa profissão mais leve, a nossa profissão mais interessante para nós mesmos. Então eu pretendo não concluir nossa conversa, para que ela continue então em outro momento, em outro espaço. Mas é importante então ressaltar que a universidade precisa, ela necessita, até como forma de atualizar e ressignificar a sua função junto à formação docente, se envolver cada vez mais, enquanto profissionais da educação superior que somos, com e para os profissionais da educação básica. E isso acontece no momento em que pensamos que a apropriação do conhecimento deve ocorrer como uma garantia, como um instrumento de luta para todos e com todos que estão no processo educativo. Dessa forma, os projetos institucionais dos programas como o PIBID e do Residência Pedagógica, sem dúvida, funciona junto aos cursos de licenciatura como um instrumento, como uma das ferramentas poderosas no aperfeiçoamento profissional, no aperfeiçoamento dos profissionais da educação e também na valorização da identidade e da cultura do profissional da educação. Só assim a gente contribui na formação de professores para e com a educação básica. E encerrando e finalizando assim um pouco toda essa tentativa que tive de mostrar quão importante é a nossa profissão, quão importantes são esses programas na formação dos nossos
futuros profissionais da educação. Eu gostaria de dizer que as ações desenvolvidas pelos bolsistas do PIBID e do RP, em todos os contextos onde eles atuam, e aí eu sei que muitas vezes extrapola até o âmbito lá das escolas parceiras da educação básica, porque na atuação deles, eles interferem também, e nesse braço da extensão da universidade, na vida das comunidades por onde eles passam, nos eventos que fazem, nas ruas, nas mobilizações, nas lutas que travam pela manutenção e pela implementação desses próprios programas, né? Tudo isso, sem dúvida, contribui, e aí está uma valiosa contribuição na articulação conjunta das ações pedagógicas da universidade, da educação básica e desses demais segmentos nessa luta grande que a gente tem em transformar essa sociedade num ambiente mais reflexivo, num ambiente mais consciente, visando o desenvolvimento, visando a sustentabilidade, porque nós não estamos por aqui nesse momento, nós não estamos aqui agora para viver a nossa vida, nós estamos aqui agora para pensar nas vidas que virão. Então eu penso que o nosso papel enquanto profissional da educação, a nossa real função enquanto professores, professoras, é participar dessa grande festa que é a vida, e participar dessa festa, participar dessa grande luta, né, que é o dia a dia de todos os profissionais e também dos profissionais da educação, com mais leveza, com mais sonho, com mais esperança, mas com muita responsabilidade. Responsabilidade na profissão que nós escolhemos, na profissão de que muitas vezes fomos escolhidos e fomos levados, mas com muita responsabilidade naquilo que a gente faz. E programas como o PIBID, programas como residência pedagógica, eventos como este que envolve profissionais que fazem parte dessa comissão, que eu conheço muitos deles pessoalmente, mostram essa responsabilidade, mostram essa participação social em busca de um mundo, quem sabe, de um mundo mais justo e mudanças e alterações na vida. Então, acho que dessa forma eu concluo e agradeço, dizendo que cada vez que percebemos e participamos de eventos como esse, eu repito, eu renovo a certeza de que sou pibidiana por convicção e por coração. Somos todos educação, somos todos pesquisa, somos todos extensão. Somos todos universidade pública, gratuita, de qualidade, e a Unespar é isso, é PIBID e a residência pedagógica. Muito obrigada e um abraço a todos.